Olá, gente, tudo bem? Bom, nessa videoaula eu quero fazer algumas aplicações com vocês associada à regra de 3 para grandezas inversamente proporcionais. O que é inversamente proporcional? Por exemplo, se velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, lá na física, olha, a velocidade média de um carro, por exemplo, é dado pela o deslocamento que ele percorre, né? Dividido pelo tempo, tá certo? A distância que ele percorre pelo tempo. Então, ó, quanto mais rápido a gente for, menor vai ser o tempo gasto, tá certo? Então, tá vendo, ó? Velocidade e quanto maior for a velocidade, menor é o tempo que eu vou gastar, tá certo? Quanto menor for a velocidade, maior é o tempo que eu vou gastar. Então, isso são grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Muito bem. Bom, eu quero fazer um exemplo aqui da administração de produção, tá? Tentando motivar um pouco vocês para a área que vocês escolheram dos cursos, tá? Aí na EPEM. Então, olha só, para atender as encomendas de Natal que recebeu, uma indústria com 48 operários gastaria 48 dias. Mas olha o problema. O prazo de entrega dessas encomendas se encerra em 28 dias. Então, essa empresa teria duas soluções. Ou, né, botar o funcionário para trabalhar dia e noite, tá certo? Que não é a solução mais adequada, né? Ou ela tem uma solução que ela pode fazer, que é contratar trabalhadores avulsos para esse período, tá certo? Então, bom, quantos trabalhadores que essa indústria precisa chamar para terminar essa empreitada dentro desse prazo aí de 28 dias? Então é importante, se vocês têm aí uma empresa, uma indústria, para não estar contratando funcionário de menos e não resolver o problema, né? Gastou dinheiro e ainda assim não resolveu, ou então desperdiçar, contratar funcionários a mais sem nenhuma necessidade. Então, percebe aí a importância da matemática, que muitas vezes você fala, ai, que coisa chata, onde eu vou usar isso? Regra de 3. Tá aí, um exemplo para vocês. Onde eu vou usar a equação? Já vou mostrar que vai precisar resolver uma equação. Então, olha só, gente. Vamos entender aqui, ó. Vocês concordam comigo que esse tempo gasto para atender as encomendas dessa indústria, ela é inversamente proporcional ao número de trabalhadores? Então, olha só, se eu colocar aqui, ó. Ou seja, quanto maior o número de trabalhadores, menor o tempo gasto. Não é isso? Intuitivamente a gente sabe que faz sentido, é lógico isso. Então, 48 trabalhadores, tá certo? Que elas possuem. Então, esses 48 trabalhadores, eles levariam um tempo aí em dias de 42 dias, tá certo? Mas eu preciso saber agora, quantos trabalhadores eu preciso contratar mais para que esse prazo fique 28 dias. E, muito importante, quanto maior o número de trabalhadores, menor o tempo gasto, tá certo? Então, essa relação que eu digo que são grandezas inversamente proporcionais, número de trabalhadores e o tempo gasto, tá certo? Essa variável x aí corresponde exatamente ao número total de trabalhadores que participarão dessa produção, incluindo os avulsos. Então, esse x vai englobar tudo, tá ok? Então, vamos lá. Como, tá? Essas grandezas são inversamente proporcionais, o número de trabalhadores, né, 48, ó, vai ser igual ao inverso do tempo gasto na produção, ok? Então, a gente tem aqui, ó, 48 sobre 1 sobre 42, tá certo? Igual a esse x, né, dividido por 1 sobre 28, tá certo? Então, lembrando lá, para que aprender fração? Aqui, ó, repete o primeiro, tá certo?
troca o sinal, inverte o segundo. 1 sobre 42 vai ficar 42 sobre 1. Mesma coisa aqui. Repete o primeiro, troca o sinal, inverte o segundo, tá certo? Então, aqui eu vou ter, ó, 48 vezes 42. Ai, não deixei espaço. Bom, deixa eu botar aqui, ó. Vai ficar meio apertadinho, tá? 48 vezes 42, 2016, igual a 28x. Então, ó, uma equação, gente, que a gente vimos na videoaula aí de equações de primeiro grau. Então, ó, eu quero saber o valor de x. X igual a 2016 dividido por 28. Então, o número de trabalhadores totais que eu preciso para atender esse prazo de 28 dias são quantos trabalhadores? 72 trabalhadores. Mas a empresa já conta com 48, tá certo? Então, ó, qual vai ser a resposta aqui? Vai ser esses 72 que a empresa precisa, menos os 48 que ela já tem. Então, ela precisa contratar quantos trabalhadores avulsos? 24 trabalhadores avulsos. Então, perceberam? Uma aplicação, tá? Bem, né? Tentei focar um pouco na área de vocês, tá bom? Muito bem. E agora essa empresa aqui, gente, uma sociedade, tá? Empresa em sociedade. Vamos supor vocês estão para se formar ou então já se formaram e decidem abrir uma empresa. 3 amigos aí universitários, né? Se conheceram, ficaram aí os 4 anos, né? Os perrengues, se formaram, tão felizes. Temos um capital, mas cada um tem um capital diferente. Não são valores iguais de cada. Então, vamos lá. Vamos supor que é o Fernando, o Pedro e o Celso. Resolveram abrir uma empresa de investimentos imobiliários. O capital inicial da empresa contou com 300 mil reais de Fernando, 700 mil reais de Celso e 900 mil reais de Pedro. Após um ano, gente, essa empresa aí foi bem. Rendeu 180.500 reais. Agora, a pergunta para não desfazer amizade, para não ter briga, tá certo? Como distribuir esse lucro pelos 3 sócios, de forma que cada um receba um valor proporcional ao que investiu? Então, olha só. Vamos ver aqui, ó. Quantos os 3 investiram? Ó, juntos, os 3 investiram quanto, pessoal? Basta somar, né? Essas quantias aqui, ó, 300 mil, mais 700 mil, mais 900 mil. Então, ó, os 3 juntos investiram 1.900.000 reais na empresa, tá bom? Muito bem. Esse foi o investimento dos 3 juntos. Então, agora a gente vai fazer aqui uma tabelinha, tá? Vamos fazer aqui uma tabelinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu deixei espaço. Ó, sócio, investimento, tá? A gente sabe que é na casa do 1.000, tá certo? Reais e 1.000. E o lucro, tá certo? Que cada um vai ter proporcional, então, ao que investiu, ok? Muito bem. Então, primeiro a gente tem o Fernando. Ele investiu 300 mil. Depois a gente tem o Celso, investiu 700 mil. E o Pedro investiu 900 mil, tá certo? Muito bem. E no total, nós vimos que investiram 1.900.000. Então, tá aqui, tá bom? Vamos lá, então, gente. O que precisamos fazer? Esse lucro a gente precisa descobrir.
Então, eu não sei quanto é do Fernando, nem do Celso, nem do Pedro. E eu sei que o lucro da empresa foi de 180.500, tá certo? Mas como tá aqui multiplicado por 1.000, 180,5. Muito bem. Bom, então agora, para resolver esse problema, a gente precisa calcular o lucro unitário, tá certo? É isso que a gente precisa saber. Qual é esse lucro unitário aí? Ou seja, para cada um, tá? O lucro em reais obtido para cada real investido. Então, olha só. Qual foi esse lucro aqui, ó? 180 mil, tá certo? 180,5 mil dividido por 1.900 mil, tá certo? Botei mil alta, tô doida. Então, isso aqui eu vou achar esse fator aqui de 0,095, ok? Então, olha só, o que isso significa? Que há um lucro, tá, de 9,5 centavos para cada real aplicado na empresa. Então, ó, um lucro de 9,5 centavos para cada real aplicado na empresa, tá certo? Muito bem. E isso, então, esse 0,095, né, quando a gente multiplica isso por 100, tá certo? Isso corresponde a um rendimento de 9,5%, tá certo? Então, agora a gente vai calcular a parcela do lucro que cabe a cada sócio. Então, olha só, eu vou pegar aqui, ó, a parcela do Fernando. Ó, a do Fernando vai ser 0,095 vezes os 300 mil que ele investiu. Então, vai dar 28.500, tá? Reais, tá bom? Depois, ó, o Celso vai ser 0,095 vezes os 700 mil que ele investiu. Então, isso aqui eu vou ter, ó, 66,5 mil reais. Então, vai ser a parte do Celso. E, finalmente, a parte do Pedro vai ser igual a 0,095 vezes 900, que vai ser igual, tá certo? 85.500, né? Mil reais. Então, ó, esse cara vai receber 28,5 mil. Esse cara vai receber 66,5 mil. E esse cara vai receber 85,5 mil, tá bom? Compreenderam, pessoal? Muito bem, então. Perfeito. Então, essa era a proposta, tá? Mostrar essa aplicação para vocês dentro da área aí do curso né, de cada um de vocês. Então, qualquer dúvida, não deixem de contactar-me. Abraço, gente. Bom estudo!